Grande Átila. Rapaz, o homem é um professor aí da TV, viu? Que chegou aqui. Pronto, de Olha aí, volta. deu tempo Oi. até de você pentear o cabelo, Rodrigo. Rapaz, deu tempo, deu tempo. É, Ai, ai. é, 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 tem que ser padrão Globo, viu? Tem que ser padrão Globo. Mas, rapaz, daqui a pouco você está falando assim, boa noite. A notícia de hoje. E Ô, aí, Fábio, Rodrigão? Hum, por falar em padrão Globo, hoje, nesse novo momento aí, que, assim, tá sendo usado muito gravação em celular, não sei o quê, né? Assim, o padrão Globo, que sempre foi muito referência, né, na comunicação, ele tem perdido muito com isso, né? Com esses, né? A Globo sempre foi conhecida como muita qualidade, mas nesse momento é difícil manter a qualidade. Então, assim, na minha visão, quem perdeu mais nesse momento foi a Globo, porque era quem tinha mais, era quem sempre teve mais qualidade. Rodrigo, o que a gente estava falando lá atrás. O que vale é a informação. Eu acho que, seja da forma que ela venha, hoje em dia você pega, como a gente comentou aí, hoje teve que arranjar uma saída para que todo mundo participasse e ela não ficasse sem a informação. Então, tem muita gente fazendo home office. E home office não tem como você botar um uplink na casa da pessoa para fazer aquilo com uma forma tão confiável. O ao vivo é que nem a gente está fazendo aqui, de vez em quando dá uma travadinha. Né? Não tem muito o que você fazer em relação a isso. Né? A internet, a gente, como ainda não chegou o 5G, como não chegou o 5G ainda, a gente ainda vai sofrer um pouquinho. Mas acho que vai ser uma transformação, a hora que tiver tudo isso disponível para todo mundo, inclusive para televisão. Mas imagina isso, um 5G com um streaming. Vai ser uma revolução mesmo, né? É. Fábio, você como homem da comunicação, é, eu gostaria de ouvir de você. Hoje em dia, a pessoa acorda, é um bombardeio de informação. Passa o dia, é um bombardeio de informação. Vai dormir, é informação. Como você conviver, você lidar com esse bombardeio de informação? Poxa, Rodrigo, hoje em dia começa às 4 da manhã, né? Notícia. É, Das 4 às 6 é o hora um, das 6 às 8h30 é o Bom Dia Ceará, ou seja, 2 horas e meia de produção local logo cedo. Depois você tem das 8h30 às 10 o Bom Dia Brasil. Por isso que a Globo teve que rever, não, ela não podia ficar presa somente ao combate ao coronavírus, ela continua falando sobre o assunto dentro dos seus telejornais. Mas eu acho que a informação é sempre válida, Rodrigo. Tanto que os canais de comunicação não é à toa que estão chegando novos canais. Aí a CNN Brasil chegou aí com força para disputar com outros veículos de comunicação dentro do canal fechado, porque a informação é válida em todos os sentidos. E hoje, todas as empresas de comunicação estão tendo que se reinventar para colocar no ar conteúdo de qualidade e conteúdo relevante, que é o mais importante, e de credibilidade. Por isso que as empresas têm feito essas campanhas de combate ao fake news, porque isso é uma coisa que atrapalha todos. Não ache que é só para a gente, né, ou para a pessoa normal que está em casa. Isso aí, as coisas chegam, eu vejo em internet, que às vezes em grupos familiares e tal, que a gente tem que desmentir porque a gente sabe qual que é a verdade daquilo, entendeu, Rodrigo? Mas ainda é uma ameaça muito grande para a gente, né? Fábio, e eu entendo, sabe, que com essa questão de fake news, os grandes grupos, né, os grandes portais, né, o Sistema Verdes Mares, o G1, eles ganham muito, aliás, eles se tornam mais importantes ainda com essas fake news, porque são canais de credibilidade, né? Então, assim, é uma fonte segura. Então, eu acredito que, infelizmente, com essas fake news que nós estamos vivendo, mas, por outro lado, né, os grandes portais, né, os grandes canais, eles têm uma vantagem com relação a isso.
É, o Francisco Dias, eu vou te responder aí já, Rodrigão. A rede social se tornou uma grande força de comunicação. Inclusive, temos visto a força da live. As lives de TV já têm, pensando nessa nova forma de concorrência, são concorrências diferentes, né? Como eu Diferente. falei, a concorrência da live era dentro do YouTube. O YouTube é um universo de comunicação. É um conglomerado de conteúdos que a live está lá dentro. Então, assim, se você pegar, é, se você comparar isso a uma concorrência de televisão, não existe o YouTube vai bater a TV aberta. Não é isso. O que tem que pensar é o seguinte: o streaming, no geral, no universo, porque tem grandes meios fortes aí de streaming, como Netflix, Globoplay, Amazon Prime. Isso são segmentos diferentes. O YouTube é um conglomerado. Você tem um mundo dentro do YouTube. Nunca fala assim, a live não sei o que tem mais audiência do que uma novela. Isso não existe, tá? Agora, Fábio, esse modelo remoto de trabalho, né? Nessa pandemia se trabalhou muito remotamente. Isso diminui o custo também de produção, né? Depende, porque às vezes você tem que investir em outras coisas para levar aquilo da mesma forma. Eu não tive home office, não, Rodrigo. Eu trabalhei todos os dias porque tem áreas da comunicação que você não pode ficar fora. Porque a gente teve que se reinventar, inclusive, para isso, porque, querendo ou não, você teve que afastar os profissionais, né, daquele convívio todo, porque se você pensar na minha área lá, 40 pessoas trabalhavam juntas, e hoje a gente primeiro a gente botou uma boa parte em home office, claro, aqueles que poderiam trabalhar em home office, depois nós fizemos uma escala de trabalho, hoje a gente trabalha em turnos, né, manhã e tarde, alguns à noite, mas poucos. A área de programação, de coordenação, que coloca a emissora no ar, essa é 24 horas, você não tem como fazer. Mas assim, a gente está ligado, comunicação não desligou, é um trabalho essencial que faz parte da vida das pessoas. O Fábio, mandar um abraço aqui, quem entrou aqui agora na live, o Antero Neto. Vixe! Já ele narra um gol pra gente. E um gol do Leão, Quero ver um gol do Leão aí. É melhor, viu, Rodrigo? É melhor não entrar na coisa de torcida. Eu torço pro Santos. Ô, Fábio, o futebol, ele é um grande produto da televisão, né? Sensacional. Assim, pra gente, como a torcida cearense é apaixonada pelo futebol, né? A gente vê audiências se botar os dois grandes para a gente na televisão, é sempre uma audiência certa. E a gente sabe que você mexe com a paixão das pessoas, né? Todo mundo torce para um time. Ou uns torcem mais, outros são mais fervorosos naquilo. O que a gente não pode permitir, Rodrigo, é o negócio da violência, né? Porque a violência em estádio acaba afugentando os torcedores e geralmente famílias gostam de torcer unidas e acabam deixando de ir para os estádios. Mas eu sou um apaixonado por futebol, tanto que eu tenho grandes amigos dentro do futebol, assim, na parte da televisão, né? O maior deles aí é o Luiz Roberto. Trabalhei muito com o Galvão Bueno, Kleber Machado, assim, são pessoas fantásticas. E todo mundo do meio, porque na época que eu era coordenador na Globo, eu participava de todas as transmissões esportivas da Globo. Eu estava como coordenador de programação, trabalhando na estratégia de programação para o esporte. Então, assim, eu já conhecia todos eles. E quando eu vim morar no Ceará, o Luiz Roberto, fiquei sabendo que o Luiz Roberto tinha namorada cearense, a gente já se conhecia da Globo, de conversar lá, tal, mas a gente se aproxima muito mais porque quando ele veio para cá, a gente acabou se unindo e a gente faz muita coisa junto aí. Esse é um irmão mesmo. E é por causa do esporte. Eu encontrei com você, Luiz Roberto, lá no Dragão Fashion. Você lembra? É mesmo, foi. Claro. Foi. Agora, por falar em esporte, Fábio, eu tenho algo na minha vida que eu jamais esquecerei, né? Eu conheci pessoalmente Ayrton Senna da Silva. Pelo amor de Deus. Eu vi passar perto
o Ayrton, na época do Grande Prêmio, pra você ter uma ideia. Eu entrei na Globo em 93, eu fui no GP Brasil em 94, né? E eu vi a última corrida do Ayrton Senna lá. Nessa época, não era tão restrita o acesso dentro de Interlagos, era mais como você entrar, mas era muito, não tinha essa proteção que tem hoje em dia. Fui eu com meu irmão, eu tinha um tio que trabalhava, ele era diretor de operações e tal, e aí acabou me credenciando, e a gente ficava assim no guarda-reio, atrás do guarda-reio, no S do Senna. Pô, e ver o Senna, e o Senna estava em primeiro e tal, aí rodou na frente do Schumacher. Rapaz, foi uma frustração, porque ele tinha ganhado em 91 e 93, eu falei, esse ano ele vai ganhar com a Williams. Infelizmente não teve, daqui a pouco morreu, e eu estava trabalhando no dia que o Senna morreu. Tá louco. Ô, Fábio, deixa eu lhe dizer essa minha história com o Senna. Eu fui para o Grande Prêmio de 1993, aí eu fui para o camarote da Shell, né? Eu fui convidado pelo camarote da Shell. Aliás, o meu pai foi convidado e ele não quis ir. Ele foi convidado, eu e ele não quis ir, aí eu chamei um amigo meu para ir comigo. Aí, eu lá no camarote da Shell, aí no primeiro dia, no treino do sábado, foi o piloto número 2 da Shell, da McLaren, visitar o nosso camarote, que era o Michael Andretti. Michael Andretti, você faz. Eu lembro no GP do Brasil, o Galvão falava: quando é que o Michael Andretti vai correr? Eu lembro. Aí, no domingo eu tava lá no camarote da Shell e tal. Aí o meu amigo, eu tava assim, de costa e tal, não sei o que, o meu amigo disse: rapaz, Rodrigo, olha quem tá chegando aí nas tuas costas aí. Aí quando eu virei, rapaz, eu dei de cara com Ayrton Senna da Silva. Brincadeira, né? Brincadeira. Céu, rapaz. Rapaz, Cara fantástico, iluminado. Não, fantástico. E eu vou lhe dizer o que foi que ele disse lá no camarote, que você vai ver. Rapaz, eu me arrepiei, o camarote todo ficou arrepiado, sabe? Naquela época, a briga dele era ele e o Alain Prost, né? Uma disputa muito grande, ele e o Alain Prost. E o carro do Alain Prost era a Williams. Na época, tinha lançado uma suspensão inteligente, não sei o que, o carro era top. E o carro do Senna, muito ruim, que era a McLaren. Muito ruim. Essa McLaren era com motor de segunda categoria da Ford. Era. Pronto. Não dava para comparar o carro do Prost com o do Senna, não dava. Porque tinha uma parceria nessa época da Renault, que tinha os motores de primeira linha da Ford, e aí a McLaren tinha saído da Honda, só sobrou, eu não lembro qual que era o motor, mas era o motor de segunda linha da Ford. Por isso que ele nesse ano, em 93, ele ganhou ainda a última vitória dele lá em Mônaco. Fantástico na frente do Mansell, pô. Mas com um carrinho infinitamente inferior. Aí abriram lá, Fábio, para nós do camarote fazer perguntas ao Senna, sabe? Isso momentos antes da corrida. Aí teve uma pessoa do meu lado que fez uma pergunta que todo mundo queria fazer. Perguntou desse jeito: Senna, dá para ganhar do Prost? A pergunta do cara foi essa, sabe? Rapaz, Fábio, você sabe qual foi a resposta do Senna? Qual? O Senna disse desse jeito: pessoal, é o seguinte, se depender de carro, eu já perdi a corrida. Mas acontece que entre o carro e o piloto tem isso aqui, ó. Aí bateu no braço e disse assim: tem isso aqui e eu ganho dele. Bateu no peito e disse: eu ganho dele no braço. Desse jeito. Rapaz, se não me engano, foi nesse ano que o Prost bateu no Christian Fittipaldi na curva no início do S do Senna, que estava chovendo no Grande Prêmio do Brasil. E sabia que ele saiu de março para o final do ano por causa da época de chuva, né? Porque todo ano era chuva no Autódromo de Interlagos. Era um terror. Ou seja, se pensasse assim, só daria Senna, mas esse ano foi brilhante mesmo, tá louco. Por falar em Fórmula 1, né? A Fórmula 1 sempre foi um grande produto da Globo, né? E infelizmente, nos últimos anos aí,
Né, a Fórmula 1 sem um piloto brasileiro, quem imaginaria, né? Pô, nem me fala, assim, a gente dá tristeza, né? Porque o piloto brasileiro leva, acho que, a alegria e a audiência também, né? Eu lembro que, pô, quando eu trabalhava na época do Grande Prêmio do Brasil, eu ficava na cabine do lado do Galvão, do Luiz Roberto. O Luiz Roberto fazia toda a preparativa no domingo de manhã, o Esporte Espetacular ao vivo. Tanto ele quanto o Kleber fazia o aquecimento, o Galvão fazia os treinos e fazia a corrida, e eu ficava do lado dele, do Galvão. Rapaz, eu passei por emoções assim com o Rubinho Barrichello. Eu lembro uma vez o Rubinho rodou no autódromo, ele tinha que correr, era num treino ele tinha que sair correndo, porque tinha um tempo para ele poder pegar o carro reserva e largar, porque senão ele não podia largar. E nessa época, era tudo no calor, e o Galvão, aquele negócio, eu falei, Galvão, fala para colocar um reloginho da regressiva até o tempo que ele tem que chegar. Aí o Rubinho montou numa motinha, e aquele relógio, e o Galvão passava a emoção, que você via a audiência e falava, meu Deus do céu, a comunicação dessas pessoas, pega Galvão, Luiz Roberto, Kleber, é aquele cara que pega no teu coração assim, faz o bicho chacoalhar de emoção mesmo, numa transmissão, e torcendo por um brasileiro, né? Quando o Massa ganhou Interlagos, eu estava do lado do Galvão nesse dia, quando ele ganhou, ele perdeu o campeonato por um ponto. Rapaz, pro Hamilton chegar em sexto. Na última curva, não foi? Rapaz, juro pra você, nessa hora, o Galvão, a hora que ele passou, o Massa passou já fazendo assim pro box, e o Galvão já falando, cortou pro box da Ferrari, todo mundo vibrando, e o Burt, ele tava lá, ele começou a cutucar o Galvão, porque o Galvão já tava naquele campeão, né? Naquele ímpeto, e olhar assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Burt apontando, não, Galvão, olha eu não lembro que era o cara que foi ultrapassado, que era um carro que tinha até, eu não lembro agora, rapaz, eu sou apaixonado por Fórmula 1, mas agora não me lembro. E eu lembro que ele cutucava, rapaz, e o Galvão, tipo aquela coisa do que hoje sim, hoje não, hoje sim. Meu amigo, olha, eu vou te falar, mas foram tantas emoções assim de quando o Massa ganhou, de qualquer forma, ganhar Interlagos, naquele ano que ele estava com o macacão verde e amarelo, de gente chorar dentro da cabine junto com o Galvão. O Galvão é um entusiasta absurdo de Fórmula 1 e do Brasil. Eu acho que para esses narradores, eu não sei não. Você ser narrador de qualquer categoria que tem um brasileiro na final, e você passar por ele, eu não sei como não tem um treco realmente narrando alguma coisa assim. Eu lembro muito aquela final de 94, o Pelé e o Galvão, naquela final, você lembra como eles ficaram? É tetra! E pulava, e puxava. Aí o Galvão falava que o Pelé ficava falando que fechava, e ele continuava falando, apertava um botão para abrir. Mas, cara, emoção é complicado, cara, você mexer com isso. Você que gosta de Fórmula 1, tem uma pergunta aqui do Francisco Dias. Sabemos que temos grandes pilotos, mas nessa nova Fórmula 1, vale mais a qualidade de marketing do piloto do que a qualidade como piloto? Vale mais o marketing? Não, né? Não existe isso. Se o cara não tiver braço, o cara não chega a lugar nenhum. Eu acho assim, não adianta. Nós já tivemos um monte de brasileiros que não chegaram. Claro, tem que estar... aquela velha lógica. Tem que estar o piloto certo, no carro certo. Claro que o braço do cara conta muito, como a gente viu com o Ayrton Senna. E a gente viu em outras, assim, muita gente fala assim, o Rubinho. Claro, todo mundo ficava, mas ele foi, naquela época, o segundo piloto, atrás do Schumacher, a mesma coisa, o segundo piloto na época do Senna. Tem coisa que não dá para você entendeu? Você entender o que a McLaren fez quando botou Senna e Prost na mesma equipe, com os mesmos carros, rapaz, foi corajoso de fazer isso, porque sabe, vai sair faísca, que foi o que aconteceu, né? Agora, então assim, eu acho que o braço conta muito, o talento conta muito, e assim, ninguém chega a lugar nenhum se não tiver uma estrela. Agora, você lembrar daquela Fórmula 1, naquela época, Senna, Nigel Mansell, Gerhard Berger, Niki Lauda, Piquet, rapaz, só fera, né, naquele tempo. Senna campeão em 1991 no autódromo de Suzuka, acho que foi Suzuka, não me lembro.
que ele deixou o Berger ganhar a primeira vitória dele, que o Mansell passou reto, estava atrás do Senna, o Mansell foi... Aquele na curva. Era um maluco aquele Mansell. Maluco. E aí a generosidade do Senna, né, de deixar o cara... Ele estava muito à frente do Berger. Deixar o Berger chegar e na última curva deixar ele passar. Seria a primeira vitória do Berger na Fórmula 1 e o Senna seria campeão de qualquer forma. É isso aí, aí o Mansell vinha, aí o Galvão, lá vem o leão, né? Esse era um maluco, mas inesperado, né? Era um cara assim, inesperado. Nossa senhora, tem tanta gente boa. Muita gente ficou com raiva do Prost, mas era um puta piloto também, né? Era. Muito frio, né? Muito calculista o Prost, muito... Esse era. Ainda teve Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, que ajudou ele naquele campeonato. Foi. 90, né? 90 que foi 90, esse? Foi 90. 90 que o Cico roubou do Senna, né, porra? Aí no ano que vem, no outro ano, o Senna descontou. Fábio, agora muita gente... Aí tem uma pergunta aqui do Custódio, que ele pergunta se você chegou a trabalhar com o Luiz Roberto antes da TV Verdes Mares. E aí eu complemento. Muitas pessoas falam que o Luiz Roberto é o substituto do Galvão, né? O Luiz Roberto é campeão demais. Não, ele é uma pessoa fantástica, um ser humano assim incrível. Quem conhece, ou quem passou, ou quem encontrou com ele, sabe disso. Eu já trabalhei com ele desde a época da Globo. Em futebol tinha muito isso, né? Como eu falei aqui, eu como era coordenador, eu trabalhava nos finais de semana e nas quartas-feiras coordenando a estratégia de programação para o futebol. O Luiz, quando tinha campeonato, às vezes ele vinha fazer de São Paulo, então ele ia até São Paulo fazer a transmissão. E fora isso, eu tinha outros contatos com ele de Fórmula 1, de outras categorias que eram produzidos pela Globo São Paulo. Então eu já conheci o Luiz de lá. A gente ficou muito mais amigo aqui em Fortaleza, né? Porque a gente começou... Ele praticamente vinha toda semana, e eu morando aqui, a gente saía toda semana. Certo. Fábio, por falar em grandes ídolos do esporte, né? Os sucessores, muito sucessor de ídolo, não vinga. Né? O Bruno Senna não vingou, o Nelsinho Piquet também não vingou. Ou seja, eu estava conversando, eu tenho uma amizade com o filho do Denner. Você lembra do Denner? Lembro, jogador da Portuguesa. Da Lusa. Morreu num acidente trágico de carro. Era um craque. Morreu com 23 anos, jogando a bola. O Pepe deu uma entrevista dizendo que o Denner, ele era um Neymar ou melhor do que o Neymar. Então... Eu tendo a concordar, cara. Pronto. Eu falando com o Matheus é filho dele, um dia desse eu falando com ele tudo, ele disse, Matheus, por que tu não seguiu a carreira do teu pai? Ele disse, sabe o que ele disse? Ele disse, Rodrigo, até que eu tentei, meu amigo. Mas só que quando eu estava tentando, o pessoal ficava me comparando com meu pai, cara. Aí não deu. Isso é injusto, né? É injusto. É o que a gente fala assim, pô, quando queriam, a gente ficava muito feliz. Nossa, o Bruno Senna vai agora sim, é o talento do tio. Mas a questão não é essa, o cara pode ser talentoso. A questão é que a gente fala do negócio, né? Então, é um peso muito grande. É um peso muito grande pro cara desse. Mesmo vendo, o coitado do Rubinho passou por isso. Todo mundo apostava as fichas dele depois do Senna, é o Rubinho agora. Pô, coitado, imagina a pressão desse cara e toda cada vez que ele tinha uma decepção, o peso que vinha em cima dele. Não é fácil, não. Você lembra aquela corrida que o Rubinho foi e bateu na traseira do Montoya, lá em São Paulo? Aí na outra corrida, o Montoya colocou lá no aerofólio lá, manter a distância. Mas que a Fórmula 1 é muito rápido, né, cara? Aí, rapaz, um erro de cálculo ali de um milissegundo, você encostou, acabou. Agora, o Rubinho tinha essas coisas, né? O Rubinho, aquele acidente dele com Massa, aquela peça dele tinha que bater no olho do Massa, não foi? Rapaz, bateu em cima do capacete, assim, ó. E se fosse 1 centímetro para baixo, o Massa não estaria mais aqui. Estaria não. Absurdo. Estaria não.
Fábio, uma pergunta aqui. Existe fórmula perfeita para uma boa programação de uma TV aberta se a TV aberta em questão não obtiver direitos de grandes transmissões esportivas, filmes premiados e grandes telenovelas? Rodrigo, a gente, em TV, você não vai agradar nunca 100% da população. Por isso que está aí, cada um busca o que mais adequa ao teu gosto. Né? A gente sabe que não existe uma coisa unânime. É impossível. Grandes eventos, esse negócio já tem muito pulverizado a questão de direitos, tanto em eventos esportivos, musicais e tudo, até em streaming fazendo isso. A Zon comprou grandes campeonatos, tem muita gente fazendo isso, muita empresa grande fazendo streaming. O que acontece? Mas eles, de alguma forma, não é à toa que a TV aberta é importante. Se você pegar a final do Big Brother, por exemplo, tinha propaganda da Netflix, propaganda do Facebook, propaganda do Amazon Prime, porque eles têm que buscar. E onde tem um grande público, cara? Na TV aberta. É difícil o cara abandonar de vez a TV aberta, Rodrigo. É muito difícil. Primeiro que é gratuita. Exatamente. E Fábio, eu já vi empresários dizerem que tempos atrás eles tinham que investir 3 vezes do que ele investe hoje para atingir o seu público, porque diz que tempos atrás eles não tinham os mecanismos que tem hoje para segmentar quem ele quer atingir. Né? Ele soltava propaganda na revista Veja, no jornal não sei o quê, para tentar atingir o público dele. Mas hoje, né, tempos atuais, existem ferramentas que ele vai para cima segmentado exatamente onde ele quer atingir, não é, Fábio? Você falar classe social, idade, sexo, você tem como dar um tiro certeiro. A gente tem hoje, dentro da Globo até, e todo trabalho sério de programação, tem uma mídia técnica que você sabe onde você está precisando, onde está aquele público. Qual o programa que assiste o público, que tem aquele público que você quer para aquele determinado programa? Você tem um negócio que chama mídia técnica. Você faz isso assim como o cara que vai fazer uma ação de merchandising ou um cliente que vai fazer um comercial, ele fala assim, eu quero o povo que está assistindo o Jornal Nacional. Então ele vai pegar os esforços dele e concentrar naquele produto, que ele sabe que ele vai ter um tiro certo. Então isso funciona para tudo, Rodrigo. Tudo que for em comunicação, seja para comunicar, como se fosse uma empresa comunicando para os seus clientes, ou para a televisão que vai comunicar o teu conteúdo para o seu cliente. Fábio, nesse tempo de pandemia, a televisão ela subiu bastante a audiência, né? Cresceu muito. Muito. Que eu não quero. A gente não vai ficar falando de números aqui, né, Rodrigão? Mas assim, cresceu muito, muito mesmo. Fábio, por que essas telenovelas que estão sendo reprisadas, né? Por que elas muitas vezes dão mais audiências do que as atuais? Primeiro, para colocar uma novela no ar, principalmente as reprises, a Globo buscou pesquisar o que teve de grande aceite e novelas mais pedidas. Ela tem aí como termômetro o canal Viva, é um canal fechado, mas você sabe quando a pessoa assiste mais ou menos. Então, para ela já tinha assim, uma experiência. Só que foi inesperado para todo mundo. Primeiro, a novela que viria a seguir na novela das 6 seria uma novela de época, contando a história de Dom Pedro e tal. O que eles fizeram? Vamos para a primeira parte, porque ela é uma continuação. Então vamos mostrar que é a novela que viria nos tempos do Imperador. Né? Aí eles colocaram o Novo Mundo. Então, assim, uma coisa para fazer um aquecimento para a chegada da nova novela. Porque já vai voltar a gravar. A Globo já está se movimentando para isso, com toda a segurança e tal. E a novela das 9, eles pegaram um novelão mesmo, que é Fina Estampa. Né? Totalmente demais, parecida com a trama do que tinha no horário. Então, assim, a Malhação foi uma novela premiada no Emmy. Né? Então, assim, no Grêmio, quer dizer. Então, assim, ela não fez nada trocando os pés pelas mãos. Faz em cima de dados. Fábio, uma pergunta aqui, se o Se Liga VM foi sua ideia, uma pergunta do Custódio. Foi. Cheguei aqui em outubro de 2009 e era justamente com um projeto de regionalizar a grade.
Aí foi um trabalho aí de 5 meses para colocar o primeiro programa de entretenimento no ar. Fábio, nós temos percebido nos últimos anos os telejornais, eles mais informais, né? Antes, o telejornal era o apresentador sentado naquela bancada, ele sentava ali do começo ao fim, não é? Hoje o apresentador fica em pé e tal, e anda, e às vezes tira uns improvisos lá, brinca, não sei o quê. Então, assim, é muito legal essa nova linguagem, né, dos últimos anos do telejornais, né? Rodrigo, eu acho que ninguém mais consegue ficar naquele negócio boa noite e ficar lendo pautas de que não tem nada a ver com a vida das pessoas. Hoje em dia, o jornalista mesmo, claro que ele tem que seguir um roteiro e pauta, mas são os jornalistas que estão aí que fazem essas pautas. Então, eles têm liberdade da comunicação, a liberdade de colocar o seu pitaco em cima no horário. Isso a gente vê aí no Jornal Nacional, que sempre foi que fala assim, não, um jornal quadrado, e a gente que não vê que não é. Eu acho que tudo passa por uma transformação e o jornalismo está passando. É o que a gente tem visto isso na televisão ultimamente. É isso aí. Fábio, nós estamos aqui, entrando aqui na reta final, né? Assim, mais uma vez aqui no segundo bloco aqui da nossa conversa. Né? Assim, só fica realmente gratidão aqui por você, tá? Por você dedicar esse tempo aqui, por bater esse papo conosco aqui, tá? Você que eu gostaria, faz tantas mensagens aqui dos seguidores falando da admiração por você, né? Que você é uma referência. Muitos aqui disseram que você é uma referência na televisão para eles, tá? Assim, obrigado. Então, muito obrigado, parabéns, né? Assim, mais uma vez aí, as suas considerações, Fábio, por gentileza. Pô, Rodrigão, obrigado a todo mundo. Eu tenho ouvido passar aqui. Minha família tá de carteirinha aí, que eu tô vendo. Um monte de Ambrósio. Tem também o pessoal da Niara lá de Juazeiro, todo mundo ligado. Tem um monte de gente que eu admiro aqui, que passou por aqui, que até é injusto eu falar de um e não falar de outras pessoas. Mas, Rodrigão, obrigado pelo convite. Eu acho que é legal essa troca de ideias, troca de informações. Conte comigo aí. Eu acho que tem muita gente boa da comunicação que você pode convidar para esse teu papo aí, querendo atrapalhar a audiência do Jornal Nacional, das novelas. Mas obrigado, sensacional. Você tem muita audiência lá, aí você me dá um pouquinho, né? Mas, rapaz, nem precisa, rapaz. Ele tá vendo aqui só o pessoal subindo aqui, não para de subir isso aí, ó. Ó o Sandro lá de Juazeiro, grande Sandro. Oi. Rodrigo, meu primo lá de São Paulo, meus irmãos, tá todo mundo ligadinho aí. Rodrigão, obrigado pela oportunidade. Lúcia mamãe, tá vendo? Torcendo, tá com a bandeirinha lá. Fernando Ambrosio. Meu irmão. Estão com a bandeirinha da família lá. Eu acho que eu nunca tive uma audiência tão qualificada, viu, meu amigo? Mas, olha aí, que é isso, rapaz. Rodrigão, obrigado. Eu acho assim, o legal é isso, troca de ideia, troca de informação, você tem os mais variados convidados participando desse bate-papo com você. Brilhante ideia. Vai saber se já você não está na televisão. Depois passa lá para a gente conversar. Eu vou lá. Obrigado, Rodrigão. E tenta, eu não sei, o André botou aqui agora há pouco, falou assim, pô, tô assistindo, brilhante, não sei o que lá. Depois eu vou te mandar o contato dele, que eu acho que vale um papo. O cara é extremamente pra frente, inteligente, criativo. E assim, que o pessoal começar a conhecer um pouco mais sobre o André também é legal, viu? Sugestões vindas de você, assim, são muito bem-vindas. E eu agradeço, sabe? Com certeza, pode mandar aí que a gente faz o contato. E eu tenho certeza que eu vou de olho fechado. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite, tá? Vamos para a próxima. Valeu. Gente, obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aí, dessa troca de ideia, troca de informação. Isso é fundamental. Mais uma vez aqui eu vou pedir, né? Quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, vamos seguir, pessoal. Diálogo Ponto Aberto. Nós estamos com lives diariamente. Amanhã será uma live internacional, diretamente da Califórnia. Então, imperdível. Então é isso aí. Amanhã eu vou estar ligadinho aqui. Pronto. Será uma honra muito grande, meu amigo. Valeu, Rodrigão. Obrigado, viu?
Que Deus te Abraço a todo abençoe. mundo aí, boa noite. Vamos assistir o Jornal Nacional agora. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde aí, tá, Fábio? Para continuar esse grande trabalho aí, que você tem a nossa admiração por ser um grande profissional, né? Assim, e ser esse cara realmente sincero, como você diz. Quando você diz é porque é e acabou, entendeu? Não tem negócio de duas conversas. Então, assim, você tem muita admiração por conta da sua autenticidade, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo Valeu. pelas palavras, pelo convite. Foi um prazer imenso. Tamo junto. Grande abraço, meu amigo. Abraço. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado Pela audiência, tá? Pela participação nessa conversa com esse campeão que é o Fábio Ambrosio, não é? Esse cara que é uma fera na televisão brasileira, né? Valeu demais ao Zenir, lá de Juazeiro, Alexandre, obrigado, Marcos Vinícius, obrigado, Marcos Vinícius, Lúcia Ambrósio, Dona Lúcia, esse Fábio é campeão demais, parabéns. Roger Miranda, obrigado, amigo. Cláudia Freitas, Wigler Torres, obrigado. Natanael, só tem gente boa aqui, viu? Um convidado nota 10 tem que ter aqui participantes aqui nota 10. Valeu, meu amigo. Alisson Mídia, obrigado, amigo. Obrigado. Lúcia Ambrosio, eu sou fã desse seu filho, dona Lúcia. Sou fã dele, viu? Parabéns mesmo. Muito bem criado essa fera da televisão brasileira. Marcos, obrigado, Marcos. Roberta, que bom sempre ter você aqui, Roberta, nas nossas lives. Muito obrigado. Amanhã será uma live, Natanael. Valeu, Natanael. Natanael Lucena Cartacho. Obrigado, Alzeni, obrigado. Amanhã, amém, Alzeni. Amanhã, imperdível, às 19 horas, uma live aqui, diretamente lá dos Estados Unidos, né? Uma advogada que trabalha e vai falar aqui sobre a questão das leis de imigração, né? Todas as curiosidades e dúvidas nossas aqui, tá? Obrigado, boa noite e até amanhã. Vamos seguir o diálogo aberto aí, quem não segue. Grande Totonho Laprovítera. Rapaz, você é campeão, Totonho. Muito obrigado, Totonho Laprovítera. Grande artista plástico, poeta, gente da melhor qualidade. Obrigado, meu amigo, pelo prestígio aí da sua participação sempre. E amanhã, Totonho, amanhã às 19 horas aqui, diretamente da Califórnia, tá? Uma live também imperdível. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã às 19 horas. Grande abraço.